Eu tenho um defeito dentre muitos. Um deles é não necessariamente ser pontual. Mas uma vez que eu reconheça o meu próprio defeito, eu tento ao menos minorá-lo. E é assim que, começando esta live com 1 minuto de atraso, o defeito permanece, mas se torna um pequeno defeito. Meus caros amigos de todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, aqueles que comungam de um ideal, aqueles que procuram resposta para as perquirições existenciais, aquelas grandes questões que não somente os nossos seguidores, que não somente o brasileiro, não somente o japonês, tampouco somente o chinês ou o paraguaio, o pobre ou o rico, são aquelas perguntas profundas que dizem respeito à existência de nós todos. A nossa felicidade, quem nós somos, para onde vamos, o que fazemos. A ideia desta live, nascida num brainstorm, num improviso muito rápido, tem o pressuposto de homenagear aqueles que nos seguem. Naquele ideário comum, que uma ideia, quando pura e bem passada, a aqueles que a mereçam ouvir, esta ideia haverá de caminhar no mundo e produzir frutíferamente novos seguidores e assim doravante. Como na velha fábula da andorinha, que diante do incêndio da floresta, levava um pouco de água em suas asas, pressupondo que ela apagaria o fogo, mas era além disso. Perguntada, mas você só conseguirá, com um pouco de asa em suas asas, apagar o incêndio da floresta? Ela dizia não. Mas se outras seguirem o exemplo, haveremos de conseguir fazê-lo. Eu tomei 2 ou 3 breves notas para dar um rumo a este nosso encontro, que é uma oferta, uma homenagem a todos, em razão de que amanhã a nossa Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, dedicada a promotores de justiça, procuradores da República, juízes criminais, terá suas pré-inscrições abertas somente de amanhã até domingo. Mas perguntariam todos, mas e eu que sequer pertenço à seara jurídica, e eu que sou agora um acadêmico, ou sou um advogado criminalista e não posso me matricular nessa escola, como o professor poderia colaborar comigo? E eu digo, não somente a você, mas a todos, as ideias não me pertencem, como o bom verso do poeta. Dizia um dos pequenos biógrafos de Neruda, os versos não pertencem àquele que o fez, mas àqueles que dele necessitam. A vida pode ser um verso, pode ser uma prosa, a vida pode ser uma poesia, alegre ou triste. A vida tem entonações diversas, com quanto nós saibamos posicionar do fundo da nossa alma, verbalizando pela nossa boca aquilo que nós queremos como um projeto para as nossas vidas. Daí que, me dirigindo a todos, trago aquela imagem que o grande psiquiatra humanista espanhol, herdeiro de uma das mais belas escolas da filosofia ocidental, psiquiatra, humanista e filósofo, Henrique Rojas, ele que ama o navegar, ele, em uma de suas palestras aqui pelas belas áreas do Caribe, as suas belas praias, dizia, comparando a vida com o navegar, imagine então, numa bela praia, no mar azul, num dia de sol, um barco navegando. Quais são as 3 grandes perguntas que podemos fazer neste momento? Quem é este barco? Que barco é este? Como ele navegará? Em que porto seguro ele chegará ou poderá chegar? Diz Rojas, estas são metaforicamente as grandes perguntas da existência do ser humano. Quem eu sou? Como naquele frontispício do templo de Apolo na velha Grécia, Noce Teipsum. Conhece a ti mesmo, quem eu sou? O que faço? Onde pretendo chegar? E como haverei de fazê-lo? Onde quero chegar? Sem sabermos quem sejamos, sem ter a ideia do que queremos e para onde iremos, nau à deriva,
bússola desnorteada e é muito difícil que consigamos dar um norte existencial a esta nossa passagem terrestre. E é com estas 3 perguntas, quem sou, o que faço e onde pretendo chegar, que eu me dirijo aos amigos que me dão, como diziam os antigos, a subida honra de nos acompanharem. Ora, neste momento temos acadêmicos de direito e profissionais. Nos 2 extremos, pensemos somente na área jurídica, nos 2 extremos neste momento, nós temos o acadêmico perdido que não sabe se será advogado, se será promotor, juiz, delegado. Se não será nada disso, irá para uma outra área, ele próprio desentusiasmado com a academia que ele frequenta, a faculdade, ele próprio perdido com quanto frequente um curso, o curso não o frequenta. Está mais ou menos como aquele cristão de que dizia Calamandrei, vai na igreja, faz o nome do Pai, ajoelha e reza, mas já não sente Deus no coração. Tal como este acadêmico, nós verberamos o modelo ou o antimodelo no profissional, seja ele advogado, promotor de justiça, juiz, delegado, seja ele quem for, e em qualquer das profissões que o seja, depois de um tempo no exercício daquilo que dizia ser um sonho na juventude, depois da concretização deste sonho, passou no concurso, concluiu a faculdade, conseguiu o emprego que queria, por qual razão o homem perde aquela fé, aquele vigor, aquela certeza de que está no barco correto, dirigindo-se ao sonho que sempre desenhou, a realização das concretudes, um dia planejadas em sua mente, que era algo abstrato, mas que sonhava sem conhecê-la. Quero ser feliz. Na velha imprecação do grande cardeal norte-americano Fulton Sheen, a finalidade do homem na terra, a função do homem na terra é ser feliz e fazer alguém feliz. É muito difícil, diante da miséria humana, nos 2 sentidos, seja material, seja espiritual ou intelectual, você um potentado financeiro ou com intelecto privilegiado, constatar que os seus irmãos não podem ser os seus interlocutores, porque habitam mundos diversos. Não falam da comida que você prova, da bebida que você bebe, e não falam sequer da gastronomia intelectual que você frequenta, porque com quanto brasileiros, com quanta Constituição diga que somos todos filhos desta mesma pátria, e como todos nós temos os predicados inerentes à cidadania, é sabido que alguns conseguem uma realização mais plena daquilo que a Constituição promete do que outros. O que é o homem? Para onde ele quer ir? Como evitar este demônio do meio-dia, como numa das obras que aí estão, que é a depressão, a doença contemporânea, que aflige a tantos quantos entrem em determinadas funções ou profissões que não dão em determinado momento uma nova ressignificação ao seu existencial. O homem não é sempre este ser eternal que se pressupõe que ele seja. Nem todos os dias são iguais aos outros, e já para começar, a natureza nos diz há uma noite no meio. Há aquela noite da volta de Hércules, depois dos seus longos anos viajando em batalha, e de ser então a noite mais longa na Grécia Antiga, porque na figura mitológica a noite se estendeu. E quando os dias não nos são bons, eles se estendem, porque a felicidade com que nós queremos, que preenche o nosso existencial, não necessariamente está numa função, está numa profissão, não necessariamente está num fazer, mas em fazer algo com a sua plena potência. O homem impotência, ou seja, aquele ser humano que pode muito desenvolver, não é o homem impotente. Impotência é a possibilidade, é aquilo que dizia o grande filósofo espanhol Ortega y Gasset: a árvore dorme na semente. Ou seja, existindo a semente que somos todos, cada um de nós, doravante conduzirá o seu barco ao longo da vida, será mais ou menos feliz, mais ou menos frustrado,
ou dará novos rumos, ou aproveitará os bons ventos, ou construirá novos caminhos a seguir, ou reavivará as antigas paixões, ou num determinado momento poderá se perder no largo caminhar ou no largo navegar, já que navegar é preciso desde os antigos que diziam, como navegaremos nós, dizendo quem nós somos, como navegaremos nós na função que exercemos, como nos aprimoraremos e como conquistaremos esta plenitude que é o sonho de todos. As conversas se encontram, não há necessariamente uma bitola que diga, aqui nós cortamos uma matéria e ali não entra outro. Eu sempre me bati contra este saber contemporâneo que ganhou viço, força e rumo, conquanto seja uma forma de deixar o homem sem bússola, nos primórdios do século passado, do século XX, que é este saber específico que criou a figura do especialista, aquele que conhece muito uma árvore. Talvez seja tão especialista que saiba tudo de uma folha em especial, mas que perdeu a noção da floresta. A existência humana é uma floresta com fauna e flora. A descoberta da nossa íntima significação neste mundo, a nossa unidade psicofísica, para o bem e para o mal, eu sou uma criatura absolutamente diversa de outros, tenho similitudes, mas tenho diferenças muito particulares. Nos igualamos nos elementos genéricos que caracterizam o ser humano, nas suas virtudes e nos seus defeitos, mas nos diferenciamos de forma absolutamente particular, cada um de nós, naquilo que fazemos na vida e como o fazemos. Preencher as nossas potencialidades, me perguntam, mas professor, eu vejo o senhor, como o senhor atuou no caso do maníaco do parque, e eu gosto muito. Como o senhor estuda, como o senhor leu, como o senhor ensina? Que livros recomendam? Alguém tem a santa suposição que é possível eu recomendar numa mensagem de Instagram, leia este livro? A vida é um livro gigantesco. Atrás dele há uma biblioteca inenarrável. A separação dos bons livros é mais ou menos como o encontro da nossa vida com as boas pessoas. Dizia o poeta Vinícius de Moraes, a vida é a arte dos encontros, conquanto hajam tantos desencontros pela vida. Encontrar as boas pessoas e com ela privar é encontrar um bom professor e nele se espelhar. E como o cérebro aprende por analogia, aquele que de nós se aproxima, nos contamina para o bem ou para o mal, nos faz melhores ou piores, frustrados ou realizados, prontos a desenvolvermos a nossa plena potência, ou nos frustrarmos, sendo aquele que poderia ter sido o que jamais foi e jamais chegará a ser. A minha primeira aula, a minha primeira lição é dizer a árvore, ela só está isolada da floresta para um fim de um estudo específico. É preciso compreender a floresta existencial e como caminhar nela e como crescer. Que livros eu estudo, professor? A conversa é bem mais séria. Eu escrevi dezenas de livros, eu recitei já milhares de livros, talvez. Eu gastei a minha existência estudando, dialogando, aprendendo no diálogo com a vida. É o grande Gregório Maranhão que dizia, à medida que as pessoas envelhecem, para voltarmos na velha imagem do barco, à medida que as pessoas envelhecem, diz Gregório Maranhão, é como se cada uma das experiências, das conquistas ou das frustrações fossem as algas que se agarram ao casco do navio ou neste barco. Quantas algas já estão ali colocadas nos cascos deste nosso particular barco e navio? Quantas frustrações, quantas conquistas, quantos acenos roubados nos aeroportos porque não havia alguém para despedir da gente. Quantas frustrações íntimas e pessoais que nos fizeram crescer ou recrescer diante da dificuldade. Quanto momento de angústia por ter uma conquista grande diante da infelicidade de outro e nós não podemos sequer comemorarmos, levantar um brinde para que o outro não se sentisse diminuído.
Porque a vida é assim, é como o barco nas ondas, sobe e desce. Uma hora você está por cima, outra hora por baixo. Professor, eu sou um acadêmico de direito, o que fazer agora? Recitemos a velha fórmula de Tobias Barreto. Aos acadêmicos ou aos estudantes, estudai, estudai, estudai. E aos professores, ensinai, ensinai e ensinai. O que é que o senhor pode ensinar para a gente? Se eu estudo engenharia, eu me formei em filosofia, o outro está desempregado e faz a sua própria filosofia, e um quarto ainda diz eu estudo medicina e por aí afora, e o outro é comerciário. Os desafios do ser humano são inerentes, a felicidade não está numa função. Quantos lutaram tanto para passar num concurso do Ministério Público, da magistratura, e um ou outro ao longo da vida acabou? Cometendo autocídio, a autoqueria, o que os japoneses chamam de seppuku, a morte de si mesma, se suicidaram, é um momento de extrema infelicidade. Quantos que não passaram no concurso e hoje estão absolutamente felizes? Quantas pessoas frustradas e ricas? Quantas pessoas que não são detentoras de um forte poder aquisitivo, mas estão absolutamente realizadas? Esta é a grande questão da vida. A felicidade não está na coisa em si, mas ela é algo biológico que nós construímos de acordo com o nosso diálogo, a nossa interação com o mundo, o conhecimento do próprio ser, no diálogo com este mundo, absorvendo do mundo que haja melhor para receber, compreendendo o mundo nas suas fraquezas, não dando nem razão para nossa mãe em determinados momentos que diz que somos muito inteligentes e tampouco dando razão para aquele desafeto que nos chama de ignorantes. Ambos têm e não têm razão, porque ninguém é 100% ou 300% inteligente, e tampouco alguém é totalmente ignorante. Temos áreas de excelências, temos pontos de déficits. Cada um de nós há de descobrir a sua particularidade. Quando diz você tem que sair da sua zona de conforto, há de se compreender zona de conforto, entendida como você pode mais, mas faz pouco. Você vale 10, mas está valendo 2, porque não trabalha e não estuda. Você pode ser a floresta, mas se aquieta em ser uma folha seca. Esta imagem da zona de conforto precisa ser trazida para algo que é muito mais inteligente do que se recita. A zona de conforto é onde nós nos sentimos bem. Se eu não tenho pendor, vocação para ciências exatas, mas que raio de físico, de matemático, de químico eu poderei ser? Se aquele, tudo para ele 2 e 2 são 4, 3 e 3 são 6, como ele vai se meter naquilo que não é especial, característica dele, buscando ir adiante do que a natureza lhe deu, porque ninguém tem vocação para tudo. O talento, felizmente, não coube todo ele, em todas as suas áreas, em uma ou em algumas só pessoas. Todos nós, por mais que pareçamos conhecer muito, somos absolutamente ignorantes em muitos campos do conhecimento, conquanto possamos ter um conhecimento maior em outras determinadas áreas. Desde que nós saibamos isto, que o homem é superavitário de conhecimento em determinado segmento, e por outro lado é absolutamente deficiente de vocação para aprender, identificamos aí a nossa zona de conforto. Identificamos quem nós podemos ser. Se posso ser um grande pintor, se tenho voz e talento para música, me lançarei à carreira artística. Ou se poderei cantar os meus pobres versos no papel, defendendo aquele réu que julgo ser inocente, aquele cliente. Ou acusando como advogado da sociedade que o promotor de justiça o é. Ninguém pode ser tudo, e tal como neste mundo agora da internet, as pessoas vendem as belas fotografias e editam as suas belas imagens, manipulando a inteligência alheia e o olhar external, o olhar externo. Nós só aprenderemos a olhar no espelho das nossas existências, conhecendo as nossas virtudes e os nossos déficits. Se tivermos o grande, o especial, a especial vocação
da humildade e uma mínima inteligência para saber que por trás de cada história de sucesso, deve haver bastante investimento intelectual ou de trabalho, de muque. Deve haver sempre muito empenho. Como é que se compõe um gênio? Alguém me pergunta. Eu, na dúvida de quão inteligente eu seria, eu deixaria de ser, eu dizia, aplicarei a lei do maior esforço, que é uma lei que sempre apliquei na vida e me fez feliz e me faz feliz. Darei o melhor de mim para as paixões com que eu me abraçar. Me entregarei de corpo e alma, porque tal como naquela imagem de São Tomás de Aquino, quando a mão da alma segura uma coisa, ela tem que largar outra que ela segurava. Você não abraça tudo com o teu ser, com a tua plena existência, querendo abraçar o mundo. Somos seres limitados em razão do todo e somos seres absolutamente totais em razão de algumas particularidades. E eu sou um promotor de justiça, dirá outro, um seu colega de Ministério Público, e o vejo com tanto empenho, depois de tanto tempo de Ministério Público, eu sou seu colega da magistratura e eu agora me vejo frustrado. Meus queridos amigos, a frustração, felizmente, não pertence às nossas carreiras, ela pertence ao ser humano. A depressão está mais ou menos agora como a história da pandemia, ela pode pegar quase que todo mundo. Todo mundo acaba sendo, de certa forma, um grupo de risco. Mas há medidas de cautela, há medidas protetivas que a gente pode diminuir algum risco. A tristeza, a não realização dos meus sonhos, o abandono de qualquer projeto, o não reinvestimento naquilo que eu faço. Se eu estudo, tenho que continuar estudando. Se eu canto, tenho que continuar ampliando a sonoridade do meu ser, se me permitem a imagem metafórica, abraçando outros tipos de música, quem sabe, aperfeiçoando aquilo que de início eu já cantava. O fato é que nós devemos muitas vezes voltarmos sobre os nossos primeiros passos, como eu que um dia, apaixonadíssimo pelo júri, tendo vivido a plenitude do Ministério Público como promotor do júri, tendo feito os júris mais humildes, os júris mais simplórios, até os júris mais complexos, até júri que foi o que deu mais mídia ao longo da história, de acordo com a pesquisa do Ibope, que foi o caso do maníaco do parque. Em todos eles eu pus o quanto eu podia de mim, vivi na intensidade do meu ser, cada fibra, cada átomo do meu ser entrava em cada batalha campal que eu me dedicava, porque eu sabia que a realização, que o que a sociedade esperava de mim, como uma rua de mão dupla, era o que eu esperava de mim, dar o melhor de mim, para ter a certeza que assim contribuía para o crescimento social, para a paz social, para alguma ordem, para só assim talvez pudesse haver o progresso. Todas as vezes que se faz o nome do Pai, simbolicamente, no sentido cívico, ou religiosamente, no sentido de fato religioso, sentimental, é preciso que nós sintamos com o nosso corpo, com o nosso intelecto, nesta unidade psicofísica que pertence somente a nós e a mais ninguém. É preciso que nós entremos por inteiro. Que entremos dentro da arena, como diziam, e se pegue o touro pelos chifres. Não se pode deixar para o outro aquilo que é missão de nós mesmos. Quando você coloca um filho no mundo, a paternidade é a sua. Quando você se dispõe a dar aula para alguém, o mistério do magistério bem dado e exercido é seu. Agora, quando você se dispõe a aprender e a estudar, porque todos nós somos mestres e alunos, só que hoje em dia todo aluno quer ser precipitadamente um mestre, e ninguém o será se antes não tiver bastante aprendido. Quando eu digo que somos mestres e alunos, professores e discípulos a um só tempo, significa dizer que todo professor que não continuar reinvestindo no estudo e na leitura, será um professor, um mestre defasado. Todo aluno que quiser ser um mestre e um professor, há de investir muito e desde sempre, porque nenhuma caminhada de 40 quilômetros termina sem que tenha se dado o primeiro passo, que virá o segundo, e doravante todos os demais até que a caminhada termine. Meus queridos amigos,
Quantos promotores de justiça e juízes de direito que me dão testemunho ao frequentarem a nossa escola de altos estudos em ciências criminais, dizendo: minha vida foi uma revolução, professor. Eu tinha 15 anos de Ministério Público, 20 anos de magistratura, eu estava triste, eu não sabia o que fazer, eu acumulei conhecimento, eu estou me sentindo realizado, eu ganhei o vigor, me devolveu a vida. E vejam, isto não é religião, não fazemos pregação espiritual, esse não é nosso ofício, não é o nosso mistério, nós convidamos para o conhecimento desta belíssima instituição chamada ser humano, brasileiro, a sua inserção dentro do seu país. Como dizia o grande Rui Barbosa, a pátria é outra coisa, não é senão uma família amplificada. O Brasil, dentro do contexto internacional universal, a partir destas perspectivas, desenhando os outros, desenhando a geografia externa, identificando quem nós somos, nós podemos crescer. É bem verdade que esta ciência particularizada, desenvolvida no século passado, é uma das razões do desconhecimento, é uma das razões da não ciência, da insciência ou da própria ignorância. As pessoas se apaixonaram de tal forma por suas especializações que elas pensam que todo mundo gira em torno deste saber específico. E o mundo é muito além disso, tal como aquele juiz ou aquele promotor que, passando no concurso, passa a dialogar somente com os seus e perde a noção da sociedade, o seu diálogo fica apenas intramuros e pensa que todo cidadão enxerga a vida tal como ele, sendo uma autoridade. Da mesma forma, aquele advogado que, voltando-se para o seu grupo e para o seu círculo, trava a luta dos mesmos problemas e dos mesmos ideais sem dialogar com o mundo alheio, será alguém que perderá a noção da sociedade. Muitos me perguntam: professor, mas por que não abrir a escola para advogados criminalistas? Eu digo, passei minha vida fazendo bom combate e repetiria São Paulo. Se tivesse que combater, o faria outras vezes. Eu dizia naquele momento, fui promotor do júri tanto tempo, passou, como faço? Vez por outra, publico um pequeno trecho de algum júri que fiz na vida, como se ali, naquele momento, se externalizasse o quanto eu vivia a grande paixão da minha vida como tribuno do júri, como se ali, dizendo aos outros, eu dissesse a mim mesmo: eu fui este ontem, mas continuo sendo hoje, na medida em que publico aquelas algas que grudaram no meu casco existencial, e assim jamais deixarei de sê-lo até o futuro e para sempre, o promotor de justiça do júri que um dia eu fui. Porque me sentia bem, porque me sinto bem, porque me sentirei bem. Isto não quer dizer que as áreas sejam estanques, só quer dizer que há uma ética da advocacia criminal que se vincula ao seu cliente. Tanto que o Código de Ética da OAB é adstrito ao advogado criminal com mandato que o junge ao seu cliente. O Ministério Público e a magistratura são funções públicas que se dirigem em homenagem ao interesse público. Quem nos fiscaliza, quem nos toma conta, não é a OAB. Temos garantia, sim, mas somos severamente fiscalizados de um sem número de formas, porque somos autoridades e falamos em nome do interesse público. Professor, mas o senhor, falando academicamente, poderia se dirigir a todos. É bem certo, participo de bancas de mestrado, de doutorado. Quando dou aula absolutamente técnica, posso dar aula a todos. Mas as nossas aulas é teoria e prática numa simbiose que faz o homo jurídicos. Como escrevi uma vez, o homo jurídicos é uma simbiose do homo teoréticos e do homo práticos. Aquele que só versa a teoria não vai avançar no terreno, na perspectiva da inteligência. Porque ele é repetitivo. Aquele que só versa a teoria não vai avançar no terreno da prática. E o que só versa a prática não avançará no terreno da inteligência. Este binômio faz o homo jurídicos. E este homo jurídicos precisa entender que de um lado a outro ele leva um conhecimento que interage, dialoga um com o outro, fazendo-o então decuplamente render.
por que não dar aula a advogados criminalistas? Por respeito a eles, por respeito a mim. Se querem o meu diferencial, é quando eu ponho a alma, a prática e uma visão muito própria do espírito público em cena. Não posso fazê-lo a quem defende o interesse privado do seu cliente, deve fazê-lo, sem o qual não se estabelece a chamada dialética processual. Cada qual tem que ser leal ao seu senhor e ao seu patrão. Quando falamos profissional liberal, nada dizemos, porque o advogado está jungido ao mandato do seu cliente. Quem é o patrão do promotor e do juiz e do delegado? É o Estado. Eu não poderia jamais cometer a falta ética aqui, o imperativo ético. Eu recito sempre com o filósofo francês que escreveu ciência com consciência. Eu não consigo imaginar uma ciência que não tenha consciência ética. Neste mundo nem tudo é dinheiro, não são consciências de aluguel. As pessoas precisam trabalhar com amor, com ideal, com um fanal, com um norte a seguir. O barco tem que ter rumo e saber a que porto ele se destina. A perda da bússola existencial é a perda da própria significação. Mas, professor, me escreveram vários jovens o outro dia, e isto me enterneceu. O senhor nunca vai nos ajudar? Eu digo, qual o meu diferencial? Existem muitos, olha o horário aqui para tentar me controlar e se não passar antes de sofrer o corte tecnológico aqui do nosso comandante Instagram. Mas o senhor não vai nos ajudar? Eu digo, meu tempo é curto, a gente pode fabricar um monte de coisa, pode até melhorar a questão da administração do tempo, mas a gente não fabrica em si o tempo. O dia tem 24 horas, não tem mais isso. E como dizia o grande filósofo Norberto Bobbio, à medida que os anos vão passando, que a gente vai envelhecendo, os degraus vão ficando cada vez mais curtos e mais próximos uns dos outros. E a gente vai caminhando para baixo. E a gente tem que aprender a administrar o tempo. Em realidade, jamais nós podemos fazer aquilo que os franceses dizem, gaspiller le temps, desperdiçar o tempo. Você recupera o dólar perdido, o euro perdido, o real perdido. Você ganha milhões, mesmo tendo perdido outros tantos. Mas o tempo perdido jamais você recuperará. Administrar o tempo, investir nas boas coisas, seguir as pessoas que lhe acrescentam, hoje na rede social, que nós não podemos desconhecer. Seguir os bons mestres, buscarmos então, no espelho da nossa existência, os nossos iguais, para que possamos nos espelhar nos passos deles, para dizermos, se não exatamente assim, mas eu quero chegar a algo parecido, porque a vida é feita de espelhos, a vida é feita de exemplos. Eu me inspirei em grandes advogados, em grandes promotores. Eu me inspirei na figura paterna. Meu pai foi um advogado, com quanto humilde, um bom advogado, e foi meu professor, um dia ainda contarei minha pessoal história. Foi meu professor no que nós chamávamos de segundo grau. Ele deu um jeito, amando o discípulo preferencial dele, que era o próprio filho, deu um jeito de dar aula naquele segundo grau, que se chamava então científico, onde o filho estudava. E abre a porta e vejo se confundir em uma só figura o pai e o professor, que vez por outra, dirigindo-se à sala, fixava o olhar no filho, de quem ele sabia que este filho seria a sua própria continuação. A vida é feita de orgulho e de honradez, carregar o nosso nome, deixar um legado para aqueles que nos seguem e que carregam o nosso nome. Não buscarmos aqueles nomes antigos, famosos, quatrocentões apenas, até porque ninguém tem culpa ou virtude por nascer num berço de ouro ou não, mas dizer, se aquilo que eu recebo por herança de nome já é bom, o que eu quero construir há de ser muito melhor. Eu quero deixar um legado, um patrimônio moral, intelectual, de norte de vida, de luta, de exemplo para aqueles que virão depois de mim. O ser humano tem que ser progresso. A vida toca para frente como aquele barco. Só recua aqueles que na batalha da vida estão diante de um inimigo
tão poderoso que recuar neste momento não é derrota e não é fuga, é estratégia de guerra, como diziam os chineses. Quem foge na hora deste tipo de perigo, vive para lutar outra vez. Já sabemos, o cemitério é cheio de heróis que não puderam fugir enquanto dava tempo. Há uma diferença substancial entre a covardia e a estratégia da luta na vida, que outra coisa não é senão uma própria estratégia de guerra. Isto vem da nossa sensibilidade. E aí me perguntaria, mas então qual o seu método, professor? Qual o seu diferencial? Tal como eu dizia com relação aos livros, não dá para eu recitar, leia isto e aquilo em 2 ou 3 palavras. Seria a máxima irresponsabilidade e eu criaria uma ilusão naquele que me seguisse. Conquanto eu faça nas minhas obras, selecionando aquilo que me diz respeito, e se citeia porque gosto, a menos que tenha citado para criticar, não é possível englobar ou resumir ou abreviar em umas pequenas e poucas obras, um saber que é muito mais extenso. Mas aí me perguntarão, então como eu vou aprender se eu não tenho tanto mais tempo diante de tantas publicações que aí estão? Eu digo, talvez eu ainda consiga vir a ajudar os mais jovens, os acadêmicos, os das outras áreas, os que querem aprender a aprender, os que querem ser formadores da boa opinião, os que querem ensinar com a ética que eu busco atribuir a mim mesmo, aos que querem ter um compromisso com aqueles que o ouvem, com aqueles que o assistem, porque dizem buscar nele algo de bom para carregar nas suas vidas. Ninguém sabe o dia que o relógio da própria vida vai parar. Nós temos que ter a consciência plena da nossa finitude. Ninguém vive gastando o seu tempo como se fosse eternal. Como você ensina, professor? Qual a sua metodologia? Eu busco negar aquele saber particularizado do chamado especialista, do conhecedor de uma árvore que se inaugurou no século passado. Eu busco aquele conhecimento chamado enciclopédico, que é a figura dos antigos professores. O conhecimento humanístico, a capacidade que um professor tenha de fazer o link, a conexão entre diferentes saberes. Eu busco aquilo que eu alcunhei também se chamar de ideia total do saber, porque tudo tem uma vinculação. Contudo, existe uma conexão argumentativa entre os saberes, e um bom professor haverá de propiciar aos seus alunos a explicação de como estas ciências aparentemente desconexas se interligam, se completam como sístole e diástole do coração do conhecimento humano, em diálogo, em réplica, em dialética, em complemento do coração com o cérebro. O homem não é só coração, o homem não é só cérebro, não somos só ser racionais, não somos só ser sentimentais, precisamos nos conhecer, precisamos perfilar as nossas virtudes, a nossa zona de conforto e nela trabalhar, precisamos minorar os nossos déficits, diminuí-los, reconhecê-los, trabalhá-los, reduzi-los. Nós nunca seremos um poço exato de virtudes e tampouco aquilo que seja uma eternização total somente de defeitos. Os apoucados de inteligência, aqueles que achanam, aplanam os níveis da cultura, da inteligência humana, que perdem a condição de entender a sua função na Terra, que gastam o seu tempo perdulariamente, vão se arrepender, se é que se arrependerão algum dia, mas serão infelizes porque gastarão o tempo e ao menos no último suspiro, talvez, naquele filme que se diz passar, se descortinar diante dos olhos que se fecharão para sempre, eles perceberão que perderam a vida, aquela vida que lhes foi dada. Uns dizem que pela natureza, eu como outros acredito que o seja por Deus. Como é que se pode receber um presente tão grande e desperdiçá-lo? Como se pode lutar tanto para ser juiz de direito, promotor de justiça e tornar-se infeliz depois de uns anos? Por que é que isto acontece? Qual professor lhe dirá a capacidade de fazer um entrelaçamento dos saberes, mostrar onde o cérebro e o coração dialogam, mostrar as íntimas conexões fisiológicas, existenciais do seu ser com a sociedade, do teu país com o mundo,
fazendo com que você, conquanto seja uma pequena formiga dentro desta amplitude do universo, tenha a consciência, se me permitem, a simples imagem da formiga, de que conquanto formiga sejamos, somos conscientes do que somos e, portanto, já demos uma identidade muito própria a nós mesmos. Eu haverei ainda de contribuir nesta existência, que é a única que eu tenho provado, com mais estudantes de outras áreas. Eu luto com a minha cabeça todos os dias, desenvolvo cursos laboratoriais intramentes, antes de externá-los no papel ou no vídeo, de como eu poderei ajudar o meu país, que é a minha forma. Não sou político, não pertenço à seara comercial. A minha função é pensar novos rumos, buscar a felicidade dos meus iguais, propiciar o conhecimento, que é uma das formas de ser feliz, quando se busca o bom conhecimento. Porque conhecimento é um certo poder, se não sobre o outro, sobre você mesmo, reconhecendo o que pode ou não fazer, reconhecendo o que deva ou não fazer, apostando no que seja bom, negando e retirando aquilo que lhe desmereça. Eu tenho respondido àqueles que me procuram: professor, gostaria de ser seu aluno. Eu digo: por favor, acalme, espere. Descobrirei uma forma, não somente aos advogados criminalistas, aos outros, sem jamais cometer um desvio ético, que esse será o maior patrimônio que eu entregarei para a posteridade, para aqueles que um dia me deram a honra de ter sido meus alunos, para aqueles que eventualmente eu deixei neste mundo, porque a humanidade só cresce e jamais crescerá de outra forma. Não será jamais pelo progresso material, mas pelo progresso existencial, cuja palavra base de chave e que tem sido abandonada no discurso contemporâneo é ética. Ninguém abraça dois senhores, ninguém serve a dois patrões. Ou você acusa o criminoso ou você o defende. Hoje eu sou um homem na ativa no Ministério Público, tenho uma história de que muito me orgulho. Os grandes advogados criminalistas deste país me diziam: um adversário duro, mas leal. Um adversário que não muda o tônus da verdade. Um adversário que não tem aquela vaidade, mas tem o orgulho de ser bom profissional, que é o que eu tento passar aos meus alunos. Recebi quantas mensagens esses dias. Professor, teremos o curso básico online da Escola de Altos Estudos? Eu digo: só para promotores de justiça e juízes de direito, cujas inscrições começam amanhã cedo e vão até domingo. Se continuarmos no rumo do que foram as vezes passadas, no máximo no sábado esgotaremos as vagas. Sobretudo este ano, que as reduzimos um pouco, em razão de todas as peculiaridades e de modo a me permitir um trabalho mais artesanal, mais presencial, mais direto, conquanto o curso seja online. Eu nunca abandonei aqueles que me seguem. O que é seguir, professor? É acreditar no que nós dizemos, é tributar minha crença naquilo que nós falamos, tem um pressuposto de veracidade. Depois você pegue, some de vida, diminua, compare, coteje. É assim que se dá o aprendizado, com tudo quanto aí esteja no mundo. E veja se este estudo que nós trazemos interiorizado, se esta forma de verbalizar o tudo quanto nós pensamos ter aprendido, se é puro produto de um improviso, de uma combustão espontânea, ou isto outra coisa não é assim não. As palavras se improvisam, mas são anos de noites, madrugadas insones, dias inteiros, estudando, trabalhando, deitando a fronte sobre os livros. Hoje nós sabemos que muito do saber ou da informação, sobretudo, vem da internet. Mas eu fui formado sobre os livros. Eu os aprecio, eu os tenho. Eu tenho um amor quase que sinestésico a um livro. Eu o pego, eu o grifo, eu o comparo, e as minhas anotações, os meus cotejos, não são desrespeito a eles. São uma forma de abraçá-los, dizer: eu gostei de você, você está aqui. Às vezes uma frase de um livro me pega, uma frase de um livro me ensina, conquanto outros livros, enxudiosos, gordos de folhas, nada eu os aproveito. E às vezes uma obra menor eu muito aproveito. Na nossa escola o que eu faço é o que eu tenho me recusado a fazer aqui com os seguidores, porque lá já tem um nível de informação com os nossos alunos que já fizeram um dificílimo concurso
de juízes e promotores. Então eu já parto de uma certeza, eles conhecem o que estão fazendo, eles conhecem do que estou falando. Então, se existem 500 obras a serem indicadas, eu não faria isto com eles, eu os direciono para 5 ou 10, porque já tenho a certeza de que são capazes de saber daquilo que nós tratamos. Meus queridos amigos, a minha fala ela é genérica e ela é específica. Genérica porque eu não me dou aqueles especialismos, numa expressão muito boa criada pelo filósofo Mário Ferreira dos Santos, que são estes homens apaixonados pelas particularidades sem a noção do universal. Eu sou do generalismo, e em sendo um generalista, a minha mensagem precisa se dirigir a muitos. É a minha forma de colaborar, é a minha forma de ajudar a fazer com que os outros possam ser melhores, realizarem as suas potências totais. Cada um dos meus alunos, juiz, promotor, juiz federal, procurador da República, acaba por terminar o meu amigo. Eu dizia o outro dia, já não me recordo onde li, que muitos buscavam a origem da palavra amigo, como faziam as antigas tribos. Amigo é aquele que fala a minha língua. Mas é a língua somente verbalizada? Não, é a língua existencial, é o tributo a um mesmo ideal, a uma fé maior, é a certeza de que nós somos e de que nós podemos ser, é a confiança no nosso país, por que não dizer? Eu me frustro quando vejo alguém dizendo, isto não deu certo, isto não vai dar certo, acabou. Se todos os dias eu luto nesta lavoura para espantar o gafanhoto, tomemos a imaginação metafórica desta peste que viria aí das nossas fronteiras, se todos os dias eu luto contra a peste que ataca a nossa lavoura, se todos os dias eu replanto a mesma semente, eu a água, eu cuido dela acreditando no futuro, e ao mesmo tempo me recordo que desde criança, e diriam os povos da floresta, e já se passaram muitas luas desde então, desde criança eu escuto o povo dizendo, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. E quando acadêmico de direito, me lembro de ouvir o discurso de um formando, depois se tornou um bom advogado, dizendo, o Brasil é o país do futuro. E eu me pergunto, que futuro é esse? Se já tanto tempo passou e nós ainda não chegamos no que poderíamos ser. E ao mesmo tempo eu respondo, o Brasil jamais chegará onde ele pode ser, ao que ele possa ser, se cada um de nós, tal como no exemplo da andorinha, não der o melhor de si. Muitos querem construir o mundo num espírito voluntarista de arrumar, discutir os problemas da humanidade, da política internacional. Mas eles próprios não estudam quando estudantes, não fazem o seu dever de casa, quando profissionais não dão o melhor de si, conquanto sem terem aplicado na prática aquilo que querem entregar aos outros, sem nenhum problema, pensam ser o que não são. O Brasil será o país do presente, tal como no passado sonhávamos um país líder mundial do futuro, se cada brasileiro tiver a noção da sua plena potencialidade, apostar nela, então ter a certeza de que coloca o seu barco rumo ao futuro e pilota em mãos seguras. Aos que são promotores de justiça e juízes de direito, talvez possamos juntos construir um novo futuro. Um bom futuro. Será a partir de amanhã as pré-inscrições que talvez, embora estejam abertas até domingo, talvez se encerrem até o sábado. Acompanhemos as centenas de colegas que já deram uma nova ressignificação e passaram a compreender as ciências criminais dentro de um pressuposto existencial tão inerente às nossas próprias carreiras. E aqueles outros que são advogados, que pertencem às outras áreas de trabalho de saber o que são estudantes, tenham sempre a certeza, mas não faço porque não posso,
mas haverei de fazer se Deus me permitir, porque quero ajudar a outros, como já ajudei a muitos, para construir este futuro, que é o Brasil que pode ser o que ainda não foi. Eu deixo o meu grande abraço a todos aqueles que me deram a honra de me ouvir nesta noite. Falamos de existência, de nós, de nossa pátria e do mundo, do cérebro e do coração. Nada mais tenho a contribuir. Um forte abraço a todos.